Central. Saudades dela, Elô, boa tarde. Que saudade, Gabi, você faz muita falta. Ah, vocês Vamos também, lá. gente. Bom demais, ó, o calor aqui. Fui recebida pelo calor. Aqui em São Paulo tá frio, mas o calor do estúdio Tem aqui que da ser. equipe Aqui em CL é outra bom parada. demais, bom demais. É outra história. E já vamos chegar falando de Estados Unidos e China, né? Engraçado, eu saí de férias, voltei, a gente continua falando de guerra comercial. Não tem jeito, né? Mas pelo menos agora a gente teve uma novidade nessa história, né? Vamos sair um pouco daquela Andou, né? taxação A história andou um conceptiva. pouco, né? Exato. Só para trazer um pouquinho aqui dos detalhes, para a Elô também já comentar com a gente, trazer a análise dela, tem uma espécie de trégua que está rolando, né, agora, que vale por 90 dias entre Estados Unidos e China. Então, as tarifas sobre as importações chinesas vão cair de 145% para 30%, e as da China sobre os produtos estadunidenses, né, americanos, vão ser reduzidas também de 125% para 10%. Até o presidente Lula, que está na China, né, comentou a respeito dessa história. Vou chamar, então, a fala do presidente Lula e, na sequência, a gente volta a falar desse assunto. Vamos lá? Não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Elô, eu já quero te ouvir sobre isso, porque eu quero saber se o Trump afinou, se isso é estratégia política, o que é isso? Com certeza o Trump afinou, não conseguiu fazer frente às pressões todas que devem ser enormes dentro dos Estados Unidos, porque você imagina que do lado de lá na China, o que tem de empresa americana querendo embarcar produto para os Estados Unidos não está conseguindo, porque está com medo de como que vai ser na hora que chegar lá. E vou dizer uma outra coisa, viu, Gabi? Essa história de um prazo de 90 dias para ter uma trégua nessas tarifas é outro problema, porque a gente não pode se esquecer, economia não é matemática, economia é sentimento, é expectativa, é o que você acha que vai acontecer, a segurança de que no futuro próximo as regras hoje estarão também valendo. Então, o Trump mexeu com isso tudo, fez uma confusão generalizada e acabou criando problemas em várias cadeias produtivas, porque você não faz um automóvel, um avião, sem trazer peças de vários lugares. Então, ele tornou a atividade produtiva nos Estados Unidos uma verdadeira confusão. E a política migratória que ele está fazendo também. Então, são muitas incertezas, muitos problemas que você... Tem um amigo meu que me ligou, estava me falando, Heloísa, agora aqui em Nova York, eu chego no supermercado, tem prateleira vazia. Prateleira como se fosse na Covid. Imagina o que é isso, né? Tem dono de restaurante que teve funcionário preso dentro do seu restaurante, saiu algemado, o cara agora tem medo de contratar quem não seja americano. E cadê que os americanos querem trabalhar no restaurante dele? Então tá tudo uma incerteza só. E eles anunciaram esse acordo aí de 90 dias para definir então como é que vai ficar de fato essa política de tarifas de um lado e de outro. Mas enquanto isso não tiver uma resposta definitiva, a incerteza continua no ar. E quem é que faz negócio com incerteza? O cara não vai comprar nem vender sem saber de fato qual vai ser a tarifa na hora que ele fechar o preço ou na hora que chegar lá no outro país. Então, assim, é um desastre, não importa de que maneira a gente olhar para essa situação. Afinou, né? Afinou, se a pergunta o Trump afinou, afinou. Chegou com toda aquela arrogância, com toda aquela empáfia, propondo o jogo e recebeu um checkmate, né? Da paciência chinesa, a arte da guerra,
a arte de saber ser mais estratégico. Não adianta falar alto, não é? E todo aquele marketing, aquele barulho, aquela zoada. Na hora H, os chineses souberam mexer melhor as pedras, o Trump recua e está aí, o jogo em 10%. E a gente falava isso, né, Elo e Chico? Até onde o Trump vai conseguir esticar essa corda? A resposta é até bater ali, né, principalmente também no dinheiro, no bolso, sim, né, sim. dinheiro das pessoas, preocupação financeira das pessoas. Quem é dona de dinheiro forte nos Estados Unidos começou a chiar. Exatamente. Aí ele aguenta as empresas, o grande negócio, a grande fortuna, chegar lá em cima dele e falar: não dá, você tem que recuar, chega, isso está uma zona. E é quem financia a campanha, né? Quem dá dinheiro para ele. Então não tem como. Chega uma hora que o cara não aguenta e a China ficou lá firme. E a gente vinha falando disso. Quem é que tinha condição de aguentar esse jogo mais tempo? A China ou os Estados Unidos? A China, claro. A China tinha muito mais condição de aguentar esse jogo mais tempo e já vinha reduzindo seu volume de exportação para os Estados Unidos desde o primeiro governo Trump, quando o Trump começou com esse negócio de impor uma guerra comercial com a China. Então, eles já vinham fazendo esse trabalho de redução das exportações para os Estados Unidos. E, claro, uma economia, né, que tem um controle estatal tem muito mais condição de resistir a essa pressão por muito mais tempo. E foi o que aconteceu. Trump teve que falar fino. E, claro, o discurso dos Estados Unidos é que não, que a China que aceitou e tal, mas a China não cedeu em nenhum momento e ele teve que voltar ao que era antes, por 90 dias, né? Agora vamos ver se no fim dos 90 dias, ou até mesmo antes, eles vão estabelecer que não, que é isso mesmo, que vai ficar assim do jeito que tá, né? É o que é mais provável que aconteça, né? Exatamente. Exato, Elo. Nem o Elon Musk apoiou o Trump nessa, né? Nem o Elon Musk também foi prejudicado. Não, porque ele tem interesse, ele tem linha de montagem lá na China, então nem o Elon Musk estava junto. Pois é, os bilionários também ficaram preocupados com essa história toda, então fica difícil, né? Aí quando você está em cabo de guerra com gente que tem grana, aí já fica mais difícil, né, para o Trump continuar falando grosso, gente. Mas a gente estava vendo... Difícil. Agora... Fala, Elo. Não, e eu achei que foi muito, assim, o momento dessa viagem do presidente Lula à China não podia ter sido mais propício. Claro que ela já estava marcada antes, né? Mas foi, assim, um timing perfeito para ele fazer justamente o que ele fez, fazer a crítica ao Trump, fortalecer as relações com a China, aumentar muito o volume de investimentos que a China vai fazer no Brasil. E aí tem uma série de coisas que a gente pode destacar, que eu achei que foi o discurso do Lula foi assim impressionantemente forte no sentido da valorização das relações Brasil-China. Super, Elo. Eu acho que vale super a pena a gente começar a entrar nessa história, porque a gente tem, já mensurando, né, que essa visita do presidente Lula vai atrair mais ou menos 27 bilhões de reais em investimentos chineses aqui, né, no Brasil. Então, olha só do que a gente está falando. A gente tem também uma delegação importante, é mais uma viagem que o presidente Lula tenta ali construir, né, fortalecer as relações políticas dele também. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi junto, 11 ministros do governo também estavam lá, né, estão lá, melhor dizendo, e também 200 empresários brasileiros, cerca de 200 empresários brasileiros. Então, tem investimento de tudo quanto é tipo, né, Lô? Isso que eu queria ouvir de você. Tem montadora de carro elétrico, tem fábrica de semicondutor, enfim, serviços em geral, delivery e coisas desse tipo, né? E ele também abriu a possibilidade de investimento chinês na Avibraz, né? Então, você trazer o setor de defesa, né? A China investir no setor de defesa brasileiro, tem montadora de automóvel, tem, olha, a lista de coisas, carro elétrico em Goiás e um centro de pesquisa de carro elétrico no Nordeste. E também é importante, que vai fazendo investimentos em diferentes estados, porque isso é super importante. Então, o Lula falou, olha, nós tratamos essa relação com a China com muito carinho. Ele falou uma frase que, para mim, achei assim, importantíssima. Ele disse o seguinte: nossa relação será indestrutível,
O Brasil precisa da China e a China precisa do Brasil. Juntos, poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Então, assim, é economia, é geopolítica, né? É estratégico. Ele falou também de investimentos na área de refino de minerais críticos, que é um setor assim, essencial para tudo que se faz no mundo hoje de tecnologia de ponta. Né? Então, ele quer trazer expertise da China para essa área, o refino de minerais. Também falou na cooperação de satélites de baixa órbita para levar a internet para o país inteiro, ou seja, isso também pode ameaçar o domínio da Starlink, né? Do Elon Musk de novo. Sim. Então, assim, o Centro Virtual de Pesquisa e Desenvolvimento de Inteligência Artificial numa tabelinha, numa associação com a Dataprev. Ou seja, tem muitas coisas. Outra coisa que ele mencionou também, que é um projeto muito interessante que está acontecendo no Brasil, que são as 5 rotas de interligação do país inteiro, levando sempre da costa do Atlântico para sair na costa do Pacífico, fazendo toda essa interligação. O Brasil já tem esse desenho das 5 rotas, são rodovias, uma delas é marítima, vai pelo Rio, hidrovia, né? Vai pelo Rio o tempo todo, mas o Brasil quer fazer uma ferrovia para sair de Santos e chegar lá no porto de Xangai, no Peru, que a China investiu lá no porto de Xangai, já está pronto. O Xi Jinping, quando esteve no Brasil, foi lá para o Peru inaugurar esse porto. Então, ele quer fazer essa ferrovia, só que o Brasil não tem condição financeira de fazer essa ferrovia. Só o projeto dela é caríssimo. Então, o governo brasileiro está tentando, através do Ministério do Planejamento, que a China faça esse investimento. E aí você imagina, uma rota ferroviária dessa seria, sim, um golaço para o Brasil, e também para a China, porque escoa os produtos do Centro-Oeste inteiro que ela compra muito mais rápido e de uma maneira muito mais eficiente e mais barata, né? Enquanto a Casa Branca fica com chantagem, né? Chantagem de tarifa, chantagem de definir como terroristas organizações aqui do Brasil, ou seja, nada, não tem nada a oferecer. E a China jogando na prática, jogando com recursos. Eu acho importantíssimo essa aliança do Brasil com a China na área de pesquisa, que pode fazer com que o Brasil saia um dia, deixe de ser o fazendão, que só manda soja e minério de ferro, e passe a ser um país do chip e da alta tecnologia. Isso, acho que aí vai ser um avanço histórico. Não é? Uma aliança com a China que permita o Brasil avançar em pesquisa e a gente perder essa condição de ser apenas a fazenda modelo que manda soja para o mundo inteiro. Se der esse salto... E o Lula falou disso. O Lula falou disso, Chico. Ele disse que a gente não tem problema de ser exportador de commodities, mas a gente tem que usar esse dinheiro que a gente ganha nas exportações para investir em educação. Sim. Porque olha o que a China fez. Foi assim que a China chegou onde chegou. E por isso a gente quer essa associação com a China para trazer transferência de tecnologia, porque a China, eu acho que eu já contei essa história aqui, que tem um jornalista chinês que veio para o Brasil no começo dos anos... que veio para o Brasil nos anos 80, e o objetivo dele de ter vindo para cá, ele veio com a missão de explicar para a China como que o Brasil tinha deixado de ser uma fazenda de café e se transformado numa potência industrial. E aí agora a gente precisa mandar jornalista para a China para explicar como a China saiu de um país miserável para ser essa potência mundial. E foi com muita transferência de tecnologia que ela conseguiu com os países da Europa e tal. Então o Brasil quer fazer isso com a China também. Quer transferência de tecnologia em algumas áreas essenciais e continuar exportando commodities para a China, não tem problema, mas desenvolver também setores de ponta que o país precisa para poder dar esse salto que você estava falando, Chico. Muito interessante, eu achei, principalmente essa parte que a Elô estava falando, né, dessa
desse projeto de ferrovia, que eles estão chamando de ferrovia bioceânica, né? Então, é realmente tecnologia de ponta, num contraponto a toda essa ofensiva, enfim, de ódio e também não só de ódio, né, mas que vai contra também economicamente o próprio país, o que Donald Trump está fazendo, enfim, cerco contra as universidades que estão deixando de ter dinheiro, a gente perseguido o tempo todo. Então, no fim das contas, o saldo está sendo esse. Muito boa essa observação. Não, o pôquer mesmo, dizem que o pôquer é também uma invenção chinesa, né? Assim como o macarrão e outras coisas. A China inventou um bocado de coisa, inclusive o pôquer que o Trump acha que joga, quem joga são os chineses, sabe? Com paciência e estratégia. Não adianta esse barulho todo sem estratégia nenhuma. Não havia não havia uma grande lógica, uma conta feita, um estudo. Muita gente tentou, né, até entender se existia alguma lógica por trás, o que o Trump está tentando fazer, no fim das contas não existia, era só barulho. Era igual o programa que ele faz, era meio aprendiz ali, né? O programa que consagra o Trump como celebridade nos Estados Unidos. Era um aprendiz, não era um plano estudado, estratégico. O que ele queria, a gente sabe que era reduzir a dívida americana dos Estados Unidos, mas o plano dele, ele precisava fazer um plano direitinho para poder reduzir essa dívida, né? Então, os chineses, não vai ser em cima da China que ele vai fazer isso, não deu certo. Agora, achei muito interessante como o presidente Lula também incorporou no discurso dele termos que a China fala sempre. Quando a China fala do comércio exterior, das relações, ela sempre fala do jogo do ganha-ganha. E o Lula usou exatamente essa expressão nesse discurso que ele fez, que é uma proposta de ganha-ganha, não é ganha-perde, né? Não tem um lado vai ganhar, outro vai perder, que é como o Trump quer fazer e que voltou a chamar e tratar o Brasil e a América Latina inteira literalmente de quintal dos Estados Unidos. Então, dessa maneira, não dá para ter uma relação bilateral, produtiva, saudável, né? E que traga benefícios para todo mundo. Impossível. Exatamente, Elô. Quem também usava essa expressão ganha-ganha, né? Muito bom, né? Porque o Itamaraty está muito ligado, né? E o presidente Lula também muito atualizado. Quem usava muito ganha-ganha é o Geraldo Alckmin, né? Cobri muito a política do Geraldo Alckmin em São Paulo. Ele usava isso o tempo inteiro. Virava até, assim, um meme, né? Que eu acho que nessa época ainda, né? Nem se falava meme ainda, mas era uma piada que rolava. Piadinha. Uma piadoca, exato.